Herdamos este jeito cordial no trato com as pessoas das classes menos favorecidas e, quando ameaçados, reagimos com violência. O brasileiro cordial transforma-se em fera. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro aqui, Meu Corpo Social, do Gustavo Sartori Barba, que saiu em 2021 pela Penalux. É o primeiro livro que eu leio desse autor, nascido em Americana, e ele tem um estilo muito legal. Que mistura uma espécie de ensaio com biografia. Ele se coloca no livro, então tá bem mais para o não ficcional do que para o ficcional, e ele vai atravessar aí boa parte da nossa história recente. Vai começar lá em 1979, que é o ano que ele nasce, e chegamos até 2020, o ano da pandemia. E a partir daí ele vai falar sobre questões pessoais, mas também sociais. Um livro, inclusive, que lembra muito um outro livro que não tem tradução para o Brasil e que para o português brasileiro, e que eu adoro, que se chama Une Vie Française, do Jean-Paul Dubois, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui a capinha dele do lado, que também fala um pouco do pessoal envolvendo questões sociais e políticas ao longo de algumas décadas na França. E esse livro, que saiu pela editora Penalux, é um livro bem curto, mas um livro que traz muitos assuntos, traz muitos temas para serem discutidos. Ele é todo criado a partir do olhar, da perspectiva de um homem de classe média alta, imagino aqui, com um certo poder de aquisição, tem uma vida razoavelmente boa, um homem branco, ou seja, uma pessoa que dentro das condições brasileiras é uma pessoa privilegiada. Mas o que é interessante é que a partir desse olhar dele, de como ele desenvolve empatia, desenvolve consciência em relação aos problemas, aos preconceitos, aos grandes problemas, às grandes mazelas brasileiras. Então, é a partir do olhar de um homem, é claro, não se trata aqui de roubar lugar de fala de maneira nenhuma, mas dele se posicionar enquanto não pertencente necessariamente a essas minorias históricas que lutam por igualdade, pelo seu espaço, de como ele consegue olhar para essas questões e refletir sobre essas questões, e como aquelas questões também o atingem enquanto um corpo que é social, uma pessoa que é do indivíduo, mas que também está inserida numa sociedade, e de como ele reage em relação a tudo isso. A escrita dele é bastante solta, bastante tranquila, é bem convidativa, apesar dos temas bastante espinhosos. Ele explica alguns eventos rapidamente para aqueles que talvez não conheçam ou não se lembram, mas sem ser didático demais, sem prejudicar a leitura daqueles que já conhecem todos esses eventos. E os temas são dos mais variados, né? Das questões espinhosas, por exemplo, passa sobre desigualdade social, estupro de vulneráveis, racismo, machismo, homofobia, entre outros, dentro de uma gama de questões históricas do nosso passado recente. Por exemplo, fim da ditadura militar, chacina da Candelária, a eleição do Fernando Collor de Mello, eleição de outros presidentes como Fernando Henrique Cardoso, o Lula, as manifestações de 2013, a ascensão do atual presidente, e também a questão da Covid-19, da pandemia desse ano que parece que nunca acabou. E uma dessas questões históricas que eu comentei são as manifestações de 2013, aquelas que eram por causa de 20 centavos do preço do ônibus, que se transformou desdobrou em várias questões ao longo dos anos seguintes, dando inclusive ascensão a esse energúmeno que está no poder hoje. Este foi um sonho bom com um final amargo.
as indignações legítimas contra o establishment foram transformadas em ódio, que foi catalisado por um grupo que passou a fazer da raiva o seu meio de vida, o seu ganha-pão. Assim, armou-se uma arapuca. As críticas a este grupo passaram a ser interpretadas por seus defensores como críticas às suas justas demandas. Assim, nutre-se o ódio que interessa ao grupo que se apropriou da revolta. Esta lógica ficou muito clara anos depois, nas eleições de 2018. E nesse meio todo ele também fala da própria escrita, de como ele tem necessidade de escrever e para escapar um pouco desse mundo extremamente opressor, né? E eu fico pensando, né, quer dizer, é um escape para o desabafo, ok, tudo bem, a gente faz isso, mas eu fico pensando, aí é uma questão muito mais minha do que do próprio narrador do livro. Quer dizer, você vai para a literatura, você escapa, você sai da realidade, mas ao mesmo tempo você traz a realidade para dentro da literatura para tentar refletir sobre os problemas brasileiros, mas dentro de um país que tem uma das menores taxas de leitura da América Latina, com 2,43 livros lidos por ano em média. Um país que foi o país sul-americano que menos investiu em educação entre 1980 e 2000, por exemplo, que dá um reflexo gigantesco no que nós temos hoje, na configuração de país que nós temos hoje. Então eu fico pensando assim que, é claro, a literatura ela não é a salvação de todos os problemas, mas ela muito provavelmente causaria empatia que não transformaria, por exemplo, toda essa população odiosa hoje em dia que vai às ruas cheias de ódio e de raiva em relação ao outro, né? Só para expressar o quanto elas odeiam as pessoas diferentes, as pessoas que não encaixam dentro do seu mundinho. E eu lembro inclusive do Humberto Eco, naquele livro sobre a literatura, que ele também diz que longe de a literatura ser o pão para quem tem fome, não é mesmo? Mas causariam, por exemplo, muito mais empatia e evitaria que jovens, por exemplo, ateassem fogo no corpo de um indígena ou que fizessem coisas ridículas como arminha com a mão em nome de Deus. E enquanto não é forma de vida, não é forma de se manter, não é forma de explorar, pelo menos ela serve como um desabafo. E tem um trecho muito interessante que é quando ele vai um pouquinho mais pro pessoal e vai refletir, então, no blog dele, no blog desse narrador, de como ele vai desabafar lá sobre as coisas que o oprimem. Por aqui ainda me debatia naquela missão hercúlea de estruturar uma empresa do zero. O mundo corporativo é realmente competitivo e o capitalismo é avassalador em catalisar energia em qualquer tipo de demanda, seja ela pré-existente ou mesmo fabricada. Toda e qualquer oportunidade de negócio logo atrai milhares de abelhas ao mel. Não há necessidade para a qual eu não tenha alguém oferecendo sua satisfação. Sendo assim, há que se trabalhar muito para ser minimamente competitivo em qualquer negócio. Sendo um sofredor do pensamento, eu me perguntava todo dia se aquilo era realmente o que eu gostaria de fazer da minha vida. Então era tomado por uma paralisia das minhas vontades, e a força dos pensamentos produziam a ideia de que eu não seria capaz de criar nada relevante, e por isso era aquela a vida que me restava. Em 25 de agosto de 2009, desabafei em meu blog. Talvez nós nunca tenhamos ficado em paz, eu vou colocar paz entre aspas, na história da humanidade como nós ficamos, pelo menos no mundo ocidental e pelo menos dentro de algumas instâncias, durante o século XX e o século XXI. Mas esse paz é realmente entre aspas, porque não deixa de esconder, né? Não deixa de aparecer, a gente não consegue esconder toda a sujeira, toda a raiva, toda a injustiça, todo o preconceito, o número incontável de mortes de pessoas que se perderam ao longo dessas décadas por regimes autoritários, por uma concorrência desleal num sistema capitalista, entre outras coisas. Coisas que aconteceram no passado recente e que acontecem ainda hoje nesse Brasil que, para mim, já sendo bastante pessimista, não tem mais jeito. Somos um corpo individual, mas um individual dentro de um coletivo, de um social. Um corpo que parece, para mim, estar prestes a ser ejetado desse avião desgovernado chamado Brasil. Como diz um amigo meu,
bem pessimista a respeito da pergunta que eu lhe fiz uma vez. Ele diz o seguinte, a pergunta era, qual a solução para o Brasil? E ele me responde, o aeroporto de Guarulhos. É isso, pessoal. Leiam Meu Corpo Social, do Gustavo Sartori Barba. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.